de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 14ª sessão solene desta Casa Legislativa, referente à primeira etapa do primeiro período da 18ª Legislatura, para comemorar a passagem dos 90 anos de fundação do Instituto de Educação Gastão Guimarães, atendendo ao requerimento número 121/2017, de autoria do vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. E aí, Jojão. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo e ex-vereador desta casa, nesta sessão solene representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Excelentíssimo coronel Adelmaro Evangelista Xavier, comandante do Policiamento Regional Leste. Professor Ivanberg dos Santos Lima, diretor do Núcleo Territorial de Educação Portal do Sertão. Professora Alfreda Maria Silva Campos Neta Xavier, diretora do Instituto de Educação Gastão Guimarães. Professora mestra Dulcineia Cerqueira Barros, palestrante desta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa o coronel Vanderval Menezes, subcomandante do Policiamento Região Leste. Capitão Washington, coordenador operacional da Região Leste. Major PM Lúcio José Fonseca da Silva, comandante da 64ª Companhia de Polícia Militar. Major Hamilton Ferreira, corregedor setorial do CPRL. Senhora Olga Noêmia de Freitas Guimarães, filha do doutor Gastão Guimarães. Professora Sheila de Carvalho Lima, vice-diretora turno matutino. Senhor Jorge Sampaio, esposo da vereadora Jerusa Sampaio. Professora Érica Santos de Almeida, vice-diretora turno vespertino. Professora Andréa Trindade de Lima Carvalho, coordenadora.
Professora Marlene Rosa de Assis Martins. Professora Eunice Barbosa da Silva, representando os professores do Gastão Guimarães. Professora Denise Caribé Teixeira Bastos, representando ex-professores do Gastão Guimarães. Professora Andréa de Souza Pinheiro Bastos, representando os diretores das escolas estaduais de Feira de Santana. Professora Raimunda de Santana Lima, representando os ex-diretores do Gastão Guimarães. Irmã Délia Teixeira Ramos. Irmã Délia Teixeira Ramos. Senhora Denise Ferreira Santos, aluna de música da UFES e membro do projeto Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Dr. Luiz Carlos Seixas, provedor da Santa Casa de Misericórdia, e sua esposa, senhora Julina Seixas. Senhora Célia Bastos Cerqueira, representando o Women's Club Feira de Santana. Professora Lélia Vitor Fernandes de Oliveira, representante da Academia, presidente da Academia de Letras e Artes de Feira de Santana. Senhor Ubiraci Mascarenhas de Almeida, representando a loja maçônica Harmonia Luz e Sigilo e ex-professor do Gastão Guimarães. E o senhor Ailton Pitombo, colunista social. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho. Boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 14ª sessão solene para comemorar a passagem dos 90 anos da fundação do Instituto de Educação Gastão Guimarães. Neste momento, anunciamos a execução do hino nacional brasileiro pela Banda da Polícia Militar.
Passo a palavra ao presidente, vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho. Solicito ao terceiro vice-presidente dessa casa, o vereador Isaías Diogo, para assumir a presidência. Boa noite a todos. Com a palavra é o senhor presidente Rony Miranda, autor da cerimônia em homenagem ao Gastão Guimarães. Excelentíssimo senhor vereador Isaías Diogo, senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo e ex-vereador dessa casa, nesta sessão solene representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, excelentíssimo coronel Ademário Xavier, comandante policiamento da região leste, professora Alfreda Maria Silva Campos Neta Xavier, diretora do Instituto de Educação Gastão Guimarães, professor Ivanberg dos Santos Lima, diretor do Núcleo Territorial de Educação Portal do Sertão, professora mestre Dulcineia Cerqueira Barros, palestrante desta sessão solene, excelentíssimos vereadores, vereadoras, autoridades presentes ou representadas, prezados colegas, senhoras e senhores presentes nas galerias, meu boa noite. Desejo, inicialmente, agradecer a elevada distinção que me foi feita para saudar os 90 anos desta honorável instituição, que é o Instituto de Educação Gastão Guimarães. A organização está comemorando seu 90º aniversário. 90 anos de trabalho e de luta na busca de um objetivo maior. Capacitar alunos através da transmissão de um conhecimento abrangente, potencializando suas habilidades, valores e tornando-os cidadãos participativos em nossa sociedade. Em 1926, a unidade escolar foi criada, inicialmente como Escola Normal de Feira de Santana, por ato oficial do então governador do estado, senhor Francisco Góes Calmon. A partir de 1927, efetivamente foi iniciada uma história cheia de sonhos, desafios, esperanças e conquistas. O encontro e a união de pessoas protagonistas de um projeto educacional diferenciado, que buscava uma formação mais ampla, com grande compromisso com a educação. Essa semente germinou por 90 anos, produzindo grandes frutos, fazendo desabrochar um projeto educacional dinâmico e de excelência, que está sempre sendo ampliado e modernizado por uma gestão participativa. É desta forma que a instituição permanece na história social e educacional da nossa cidade, tendo por quase todo o seu tempo de existência envolvida com a formação de seus educadores e na defesa de seus interesses. Hoje, o Gastão é um dos maiores estabelecimentos de ensino público estadual de Feira de Santana, classificado como instituição de porte especial, com mais de 2.300 alunos matriculados, atendendo nos 2 turnos, com ensino médio, oferecendo curso de formação geral, ensino fundamental e sob a direção da professora Alfreda Maria Silva Campos Neta Xavier. Finalizo aqui, honrado pela oportunidade de contar um pouco desta história, que muito dignifica a nossa Feira de Santana.
e é com grande satisfação que a Câmara Municipal de Feira de Santana realiza hoje essa homenagem em comemoração aos 90 anos do Instituto Educação Gastão Guimarães. Parabéns a todos que fizeram parte e fazem parte dessa história de abnegação e dedicação educacional neste município e, mais especificamente, nesta instituição homenageada. Ao encerrar, deixo para reflexão um pensamento do saudoso Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigado. Retorno à presidência dos trabalhos desta sessão solene para o vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho. Ótimo. Concedo a palavra à professora, mestra Dulcineia Cerqueira Barros, palestrante desta sessão solene. Excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, ex-vereador desta casa, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, excelentíssimo coronel Adelmário Evangelista Xavier, comandante do Policiamento Região Leste, professora Alfreda Maria Silva Campos Neta Xavier, diretora do Instituto de Educação Gastão Guimarães, ex-diretores que aqui se encontram presentes, assim como professores, ex-professores, funcionários, alunos, ex-alunos, senhores e senhoras, boa noite. É com muita alegria que eu recebi esse convite para falar sobre o Instituto de Educação Gastão Guimarães, instituição na qual iniciei minha vida escolar e na qual atualmente exerço o cargo de professora de História desde 2006. Agradeço imensamente essa oportunidade. A fala que construí para essa noite é fruto de pesquisa acadêmica, defendida no mestrado em História da UFES, mas é devedora de pesquisas anteriores, como as desenvolvidas pelas professoras Neide Cruz e Marília Queiroz, Porione Celeste Souza, Roberto Seixas, Fungência Batista, Rita Carneiro, Mayra Paniago. É devedora também de fazeres e práticas de gerações de mestres e aprendizes que, com o suor do seu trabalho, esforço de aprendizagem, edificaram o Instituto de Educação Gastão Guimarães, promovendo a riqueza de sua história e, hoje, o reconhecimento público da sua contribuição para o desenvolvimento de Feira de Santana. Como afirma Luiz Sanfelice, cada instituição escolar, ao ocupar um espaço geográfico específico, passa a ter uma identidade própria, que a torna singular e, portanto, merecedora de uma construção narrativa própria. E é esta singularidade do Instituto de Educação Gastão Guimarães, no que tange às suas origens e desenvolvimento no tempo, as alterações arquitetônicas pelas quais passou, bem como as identidades e memórias dos sujeitos que a habitaram, que pretendo enfatizar nesta noite em que se comemora o seu aniversário de 90 anos. Peço que vocês acompanhem, por favor, os slides. A origem do Instituto de Educação Gastão Guimarães remonta à década de 20, em meio ao projeto republicano de modernização e progresso. Naquele contexto,
A palavra de ordem era civilizar. Civilizar os brasileiros, sujeitos sociais dessa nação, civilizar o cotidiano, civilizar as instituições. Foi mobilizado conhecimentos no campo da medicina para normatizar os corpos, da engenharia para organizar o espaço e da educação para conformar a nova mentalidade que se queria para o Brasil. Um país moderno que impôs reformas urbanas e educacionais. É em meio a essas reformas urbanas e educacionais que surgem as reformas de instrução pública. Era a proposta de regenerar a nação pela educação. E, para isso, era necessário difundir o ensino primário entre as classes populares e pelo interior do Brasil. O Brasil, na década de 20, era um país rural. 70% da população brasileira morava no campo, morava no interior. Daí, a tentativa de expandir esse ensino para as classes populares, sobretudo para o interior do Brasil. Além disso, era preciso formar professores, melhorar também essa formação. E, por isso, intelectuais, educadores, políticos, como Afrânio Peixoto, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira, Arthur Ramos, Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos, Roquete Pinto, Jonathan Serrano, entre tantos outros, se juntaram na tentativa de construir esse Brasil moderno. Na Bahia, especificamente, o governador Góes Calmon, entre 1924 e 1928, se aliou ao jovem Anísio Teixeira. O objetivo que eles tinham para a Bahia era trazer o progresso, e esse progresso viria combatendo o analfabetismo, formando mestras, tentando civilizar o sertão. E surge, então, a Lei 1846, de 14 de agosto de 1925. Nessa lei, se afirma que o governo do Estado manteria, por enquanto, 4 escolas normais para alunos de ambos os sexos, sendo uma na capital e outras em cidades do interior. E em decreto de número 4249, de 27 de janeiro de 46, uma dessas escolas normais vai ser criada em Feira de Santana. No dia 1º de junho de 1927, a nossa escola normal é fundada. Vejam que em 26, em 25, a lei de expandir esse ensino para o interior do Brasil. Em 26, há a proposta de criar uma escola para a Feira de Santana. E em 27, a nossa escola normal ela passa a funcionar. E o prédio é justamente onde funcionava o grupo escolar José Joaquim Seabra, uma edificação de 1916, localizada na Rua Direita, importante via residencial e cultural da cidade. Ali existia a Igreja Matriz de Santana, a sede das Filarmônicas Vitória e 25 de Março, o Cine Teatro Santana. A rua era calçada desde 1910 e cada vez mais recebia equipamentos comerciais e de crédito, a exemplo da Marinho, Santos e companhia. A escolha do prédio coube ao próprio Anísio Teixeira, quando em visita à Feira de Santana e a boa parte do interior baiano, em 1925. Anísio Teixeira, ele queria conhecer de perto qual era o estado da educação na Bahia. Por isso que, pessoalmente, ele visitou as cidades do interior e visitou também Feira de Santana. No dia 4 de junho de 1927, o jornal Folha do Norte trouxe uma matéria ampla falando sobre a inauguração da Escola Normal de Feira de Santana. Em uma das matérias, um recorte diz o seguinte:
a feira culta deixou-se polarizar por intenso júbilo, vendo traduzida para a realidade uma de suas lídimas aspirações, o Instituto de Ensino Normal, aparelhamento indispensável à derrama de educadores, de que tanto havemos mister para a alfabetização das populações rurais, de que a urbis se veio tornar centro e núcleo de irradiação intelectual. O 1º de junho de 1927 deve constituir-se doravante uma data memorável nos anais da vida política social de Feira de Santana, visto assinalar uma de suas mais dignificadoras conquistas. Isso no jornal Folha do Norte, do dia 4 de junho de 1927. E agora a gente vai para a composição docente, primeira turma de professores da Escola Normal. Entre esses, inclusive, muitos nomeiam ruas de nossa cidade, escolas de nossa cidade. O professor diretor Arthur Mendes de Aguiar, ele foi professor de língua portuguesa e literatura nacional, também é o nosso primeiro diretor. A professora Úrsula Martins, de matemática elementar, Godofredo Filho, de História Universal e do Brasil, Leonídio Rocha, Geografia Geral, Cosmografia e Corografia do Brasil, Padre Mário Pessoa, de Língua Francesa, Cidrônia Jaqueira, de Educação Física, Georgina Erisman, de Música e Canto, Rubina Andrade, Desenho e Caligrafia, e Judite Sampaio, Prendas e Economia Doméstica. A Escola Normal e Instituto de Educação foi sofrendo também alterações nas suas denominações. Entre 1927 e 1935, a escola, como foi fundada, chamava-se Escola Normal de Feira de Santana. Entre 1935 e 1949, ela passou a se chamar Escola Normal Rural de Feira de Santana. De 1949 a 57, Escola Normal e Ginásio Estadual de Feira de Santana. De 1957 a 62, Escola Normal e Colégio Estadual de Feira de Santana. E, em 1962, através de um requerimento do presidente desta casa, senhor João Duval Carneiro, foi solicitado que houvesse a mudança para homenagear o nosso terceiro diretor, Gastão Clóvis Guimarães. Então, desde 62, nós recebemos aí o nome do professor Gastão Guimarães. Em 1956, a gente teve a inauguração de um novo prédio para a escola, visto que o primeiro prédio foi uma adaptação do grupo escolar, que eu já tinha falado. Então, em 56, nós somos agraciados com o novo prédio. Essa imagem, à direita, a gente tem ali Dival da Silva Pitombo, que já era diretor, nesse período aí, 56, da nossa escola. Esse prédio, ele foi construído numa região que ainda, na década de 50, era uma região bucólica de Feira de Santana. Ali tinha uma prevalência muito grande de sítios, de chácaras, e o nosso terreno, ele, até o presente momento, ele apresenta muitas árvores frutíferas. São remanescentes da chácara Santo Antônio, da qual, à época, foi doada para a construção da escola. Essa nova edificação escolar, ela foi projetada pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, que, na época, também estava sendo gerido por Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, para nós do Gastão, ele foi uma espécie de pai, né, de patrono, porque, seja na criação da escola, seja nesse novo prédio escolar, ele aparece de forma muito significativa. E esse novo prédio, ele segue critérios de racionalidade e funcionalidade defendidos pelo INEP para a arquitetura escolar. Valorizou-se a questão da iluminação e ventilação natural, o uso de vidros para integrar a área interna, as salas de aula, e a parte externa, a área verde da escola. Vocês todos já devem ter passado pela nossa escola e devem perceber
esse qualificativo, né? Quantos vidros nós temos, justamente para o quê? Para integrar esse aluno que estava em processo de formação ao seu meio. E, na década de 50, nós temos também uma renovação do quadro docente. Aquele primeiro grupo de 1927, ele sofre algumas alterações por questões de aposentadoria, por exemplo. E aí a gente tem um novo grupo de professores chegando ao Gastão. Oswaldo Pinheiro Requião, Maria da Hora Oliveira, Edelvira Oliveira, Renato de Sá, José Francisco do Amaral, José Joaquim Lopes de Brito, Wilson Mascarenhas, Divalda Silva Pitombo, Marília Queiroz, Yolanda Melo, Valdir Pitombo, Joselito Amorim, Fernando Pinto, entre tantos outros que eu não pude citar aqui nessa noite. Nos anos 60, novos sujeitos, novos professores chegam ao Gastão. Boa parte deles em razão de terem sido aprovados no concurso chamado Concurso Navarro de Brito, ocorrido em 1968. E muitos professores da capital deslocaram-se para a Feira de Santana. Entre esses professores, Yara Maria Cunha, Tereza Beres, Ana Angélica Verne, que se encontra aqui nessa casa hoje. A principal atuação da nossa escola entre 1927 e 1996 foi a formação de professores primários. Boa parte deles, se não de forma majoritária, estudantes do sexo feminino. Essa foi uma marca muito forte do Instituto de Educação Gastão Guimarães, receber moças para exercerem a profissão do magistério. Algumas outras fotos mostrando as várias atividades que eram desenvolvidas no Instituto de Educação Gastão Guimarães, como a Semana da Normalista, e esses momentos de reunião dessas professoras na tentativa de construir um ensino melhor naquele contexto. Além disso, o Instituto de Educação Gastão Guimarães foi sempre um lugar de saber e também de poder para poucos privilegiados. Por que isso? Porque em 1927, quando a escola foi criada, ela funcionou com apenas 2 turmas, agregando apenas 41 alunos. Nos primeiros anos da década de 60, eram apenas 388 alunos. E nos anos 70 é que se ampliou um pouco mais o número de alunos, chegando a 1.244. Até o início da década de 70, o Instituto de Educação Gastão Guimarães foi o principal locus de formação de professoras primárias da região. Então, muitas famílias se dirigiram para cá desde a sua criação, para suas filhas poderem estudar nessa escola de formação de professores. E nós tivemos, ao longo dessa história de 90 anos, 15 diretores, começando por Arthur Mendes de Aguiar, passando por Miguel Ribeiro, Gastão Clóvis de Souza Guimarães, Lorival Pimenta Bastos, Péricles Ramos. Lorival Pimenta Bastos retornou para a nossa escola no ano de 1951, Ibelmon Batista Neves, Renato Sá, Givalda Silva Pitombo, Josenita Nery Boaventura, Erasmo Lima, Tereza Beres, Raimunda Santana, que também se encontra nessa casa hoje, Alfreda Xavier. E o professor Marcos Pereira, me desculpe. Entre esses diretores, eu gostaria de frisar um pouco a história do professor Gastão Clóvis de Souza Guimarães, que foi o nosso 3º diretor e que recebeu aí essa grata e honrosa homenagem com a intitulação, né, da nossa escola. Além de médico muito estimado entre os feirenses, ele foi o nosso 3º diretor, falecido em 1954, e em 62 ele foi homenageado, então, com o nome da nossa escola. Também gostaria de frisar Divalda Silva Pitombo, que permaneceu por 21 anos sendo gestor do Instituto de Educação Gastão Guimarães. Na gestão do professor Dival Pitombo, Feira de Santana presenciou a primeira exposição de arte moderna, a inauguração do pavilhão Áureo Filho, campanhas de doação de enxovais para mulheres carentes, mães carentes, e também
ele foi um defensor muito forte de que o Gastão ele nunca se dividisse. Na década de 70, quando o Gastão estava completando 50 anos, o governo estadual fez uma proposta de dividir aquela instituição escolar. Nós tínhamos já 3 prédios, né? E a proposta é que um desses prédios ele fosse desmembrado da escola. E Divaldo da Silva Pitombo, ele foi um guerreiro, junto com os professores que lá se encontravam, na tentativa de quê? De assegurar que o Gastão nunca diminuísse, pelo contrário, sempre crescesse em Feira de Santana. Uma coisa muito importante que acontecia e era muito valorizado na cidade era a solenidade de formatura. Desde a primeira turma de 1930, seguindo aí as décadas, as formaturas de professoras do Instituto de Educação Gastão Guimarães, da Escola Normal Rural, eram momentos muito importantes da vida cultural e social de Feira de Santana. A banda colegial do Gastão, quem nunca ouviu falar da banda do Gastão, dos desfiles cívicos e das premiações também que a banda do Gastão conseguiu? Premiações como a taça José Bonifácio, entregue pelo governador Luiz Viana para o diretor Divaldo Pitombo, e muitas outras premiações. As competições esportivas também, o Gastão sempre esteve muito ativo, tentando levar a educação física para os seus estudantes, e foram também várias as premiações. Nossa escola, nós temos um espaço grandioso, com vários troféus recebidos pela equipe de educação física da escola. E o Gastão Guimarães hoje, nós, como já foi dito aqui nessa noite, somos uma escola de porte especial, que contempla aí o ensino fundamental 2 e o ensino médio, possui 87 professores, guerreiros professores. Entre esses 87, nós temos professores especialistas, professores mestres e também professores em processo de doutoramento. Nós temos aproximadamente 2.400 alunos que estão matriculados no turno matutino e vespertino. Além disso, nós temos 40 funcionários de apoio e de secretaria, que também são guerreiros, que estão lá todos os dias para dar a sustentação que nós precisamos. Temos uma diretora, a professora Alfreda, 2 vice-diretoras, professora Sheila e professora Érica, e uma coordenadora pedagógica, que é a professora Andréia. Somos uma escola com 90 anos de serviços educacionais prestados à população feirense e baiana. Por isso é que nós estamos aqui nessa noite louvando a história do Instituto de Educação Gastão Guimarães. E gostaria de encerrar minha fala hoje com um pequeno trecho de Divaldo da Silva Pitombo, escrito em 1977, na passagem dos 50 anos do Instituto de Educação Gastão Guimarães. E Divaldo Pitombo falou o seguinte: a Escola Normal, o Instituto de Educação Gastão Guimarães, foi a pioneira, cresceu com a feira. Do pequeno núcleo de estudantes de 1927, transformou-se numa comunidade de milhares de jovens que a frequentam. De uma pequena escola normal do interior, tornou-se, por um imperativo da lei, em Instituto Regional de Educação. Não é uma escola igual às outras. O Gastão não é uma escola igual a nenhuma outra. Ela tem a sua identidade, ela tem a sua marca e a sua contribuição muito incisiva na formação de jovens aqui na cidade de Feira de Santana. Eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para entregar uma placa em agradecimento pela palestra proferida à professora mestra Dulcineia Cerqueiras Barros.
Conceda a palavra à professora Alfreda Maria Silva Campos Neta Xavier, diretora do Instituto de Educação Gastão Guimarães. Excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo e ex-vereador desta casa, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Excelentíssimo coronel Adelmário Evangelista Xavier, comandante do Policiamento Regional Leste. Professor Ivanberg dos Santos Lima, diretor do Núcleo Territorial de Educação Portal do Sertão. Professora mestra Dulcinea Cerqueira Barros, palestrante dessa sessão solene. Colegas, professores, diretores, ex-diretores, senhores vereadores, minhas vice-diretoras, senhores e senhoras, iniciamos nossa fala parabenizando o ilustríssimo vereador, senhor Reinaldo Miranda, presidente desta egressa Casa da Cidadania, pela brilhante iniciativa de realizar uma sessão solene em comemoração ao aniversário do Instituto de Educação Gastão Guimarães. É com muita satisfação que recebemos esta homenagem pelos 90 anos do Instituto de Educação Gastão Guimarães. Ao longo desses anos, formou centenas de educadores que, por esta casa, propagaram seus ensinamentos e milhares de estudantes foram educados e instruídos em cursos como o Colegial Normal, o de habilitação ao magistério, técnico em comércio, o infantil da Escola de Aplicação Anexa e, mais recentemente, no ensino fundamental e médio. Hoje, o Gastão é um dos maiores estabelecimentos públicos da rede estadual de ensino de Feira de Santana, classificado como uma instituição de porte especial, com mais de 2.300 alunos matriculados, sob a gestão da professora Alfreda Maria da Silva Campos Neta Xavier. Tudo isso faz do Instituto de Educação Gastão Guimarães uma escola singular, pois tem uma marcante história social e educacional para esta cidade. Por aqui passaram homens e mulheres valorosos que contribuíram com o seu saber, com a sua dignidade pessoal e muito mais pela sua competência de gerir um patrimônio que preserva até hoje os ideais dos seus dirigentes, tais como professor Arthur Lima, professor Arthur Luiz Mendes de Aguiar, primeiro diretor, Dr. Miguel Ribeiro de Oliveira, Dr. Gastão Clóvis de Souza Guimarães, que emprestou seu nome a esta casa de ensino, Dr. Lorival Pimenta Bastos, por 2 gestões, Dr. Péricles Ramos, Dr. Ibelmonte Batista Neves, Dr. Renato Sar Câmara, Dr. Dival da Silva Pitombo, professora Josenita Nery Boaventura, professor Erasmo Lima, professora Tereza Beres, professora Raimunda Santana, professor Marcos Pereira e atual professora Alfreda Maria da Silva Campos Neta Xavier. Quando aceitei o desafio de dirigir essa conceituada instituição, não pretendia agir sozinha, mas unir esforços, pois é aí
que reside a força e a produtividade de uma equipe. Aproveito a oportunidade para agradecer a cumplicidade e o espírito solidários das minhas vice-diretoras, Érica e Sheila, da nossa coordenadora, Andréia, braço direito, professora Marlene, nossa secretária, colegas professores, funcionários e alunos que garantem o sucesso e dão vida a esta comunidade escolar. E, com a bênção do Pai Celestial, que nos dá condições de cumprir esta missão com harmonia, paz e tranquilidade, e dizer-lhes que nossa gestão é pautada pelas qualidades que são inerentes ao cargo, a que nos propomos a atuar, tais como dedicação, amor para entendermos as diferenças individuais, respeitando-as, sabedoria para discernirmos o bem do mal, honestidade para agirmos com clareza e transparência, e compromisso e responsabilidade na prestação de um ensino de qualidade aos nossos alunos, tornando-os cidadãos capazes de definir seus próprios futuros e o futuro desta pátria amada, idolatrada, salve, salve, chamada Brasil, pois a educação é a mola propulsora de uma nação. E como diz o hino ao Gastão Guimarães, do Gastão Guimarães, composição de Dr. Dival Pitombo, da cidade do campo chegamos, à procura do sol do saber. Nessa casa encontramos a cultura que faz renascer. De mão dadas em santa aliança, construímos um nobre perfil da infância clarão de esperança no futuro do nosso Brasil. E eu gostaria de registrar aqui nessa noite a presença da senhora Olga Noêmia Guimarães, filha do doutor Guimarães, do doutor Gastão Guimarães, que nessa noite faz 91 anos, e eu gostaria que todos levantassem e cantássemos os parabéns para ela. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigada. Em nome desta Casa Legislativa, com grande satisfação, neste momento tenho a honra de entregar uma placa alusiva à passagem dos 90 anos de fundação do Instituto de Educação Gastão Guimarães, a sua diretora, professora Alfreda Maria Silva Campos Neta Xavier. Convido os alunos do Gastão Guimarães, Luciano Pereira e Jéssica Alves para a apresentação do Cordel Gastão 90 anos.
Boa noite. Bom, gente, boa noite a todos vocês. Em especial, quero dar uma boa noite ao excelentíssimo vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Nós vamos aqui recitar um cordel composto pelos alunos do Gastão Guimarães em homenagem aos seus 90 anos. Com muito amor e carinho, os alunos do Gastão vêm contar a história dos seus 90 anos em decorrência do seu tempo a recordar. Então vou relatar agora sobre o início do Gastão, tão grande a sua história quanto a sua dimensão. 1º de junho de 1927, o nosso Gastão foi inaugurado. Agora estava prestes a dar início do seu reinado. Priorizando a escolarização na década 27, nasceu na sociedade baiana, a instituição retada da peste, localizada em Feira de Santana. Havia a sessão inaugural, cerca de 13 horas depois do 1º de junho. Operando a cadeira principal, Arthur Mendes Teixeira, presença que só deu orgulho. À sua direita, Jaime Junqueira. À sua esquerda, Arnold Ferreira. Dando início à inauguração da Escola Normal de Feira. Seu nome era Escola Normal, mas por decreto do governador, Escola Normal Rural foi o nome que ficou. No segundo ano, a Escola Normal funcionou, com uma única aluna, a filha do diretor, sendo ela a primeira que levou título de normalista com brilho e resplendor. Do rural foi passando por mudanças, além de se tornar um instituto renomado, conhecido por jovens, adultos e crianças. Então, assim foi transformado. Estou aqui agora, vou te falar, o primeiro diretor da Escola Normal, Arthur Luiz Mendes de Aguiar, trazendo em sua gestão um trabalho excepcional. Nunca teve pretensão ou interesse de ser diretor. No exercício de sua função, distribuir responsabilidade procurou. Vou falar sobre alguns diretores. Em 1927, depois da inauguração, foram bons educadores que ocuparam a direção. Nosso primeiro diretor, Arthur Mendes de Aguiar, deu boas-vindas ao colégio, foi uma alegria sem parar. Logo depois, veio o sucessor, Dr. Miguel Ribeiro, exerceu a função de professor, conquistando o colégio inteiro. Ribelmon Batista Neves conduziu desde 1951 a direção. Nos anos dourados e leves, exímio diretor do Gastão. No 23º aniversário, a Escola Normal realizou homenagem a Georgina Eresma, ilustre feirense, professora de música com maestria, conclamou o canto ao hino de feira em um só coro para toda a gente. Lá no Cine Teatro Íris, nos belos anos dourados, belíssimo festival de arte, arregala a expressão artística. Assim se destacava o Gastão, com os mais belos trabalhos, acontecimento social com destaque na notícia. A banda marcial arrancava aplausos no desfile de 2 de julho, com tambores, clarines, ritmo a ressoar. Nos colégios apresentados, o de Feira de Santana foi só orgulho, destaque do jornal de 59, que com registro veio saudar. E a fanfarra do Gastão trouxe nome, felicidade e alegria, sempre admirada pela população que, encantada, apenas assistia. Em feira foi bem conhecida com sua beleza e esplendor, grandiosamente aplaudida, comemorada com grande louvor. Passaram-se vários diretores nessa escola normal, que agora se chama Gastão, uma escola sensacional. Ao longo do tempo, passou de normal, tornando-se um instituto de educação, conhecido pela população local, uma das melhores da região. Minha feira foi contemplada com sinônimo em educação. Uma grande lei foi sancionada para a alegria da população. Escola Normal Rural, Ginásio Estadual, foram várias as denominações. Entretanto, no ano de 1962, em honra ao ex-diretor, o Instituto de Educação Gastão Guimarães foi firmado com louvor. Eis que surgiu o Gastão, dessa sociedade rural, essa instituição de educação do ensino médio normal. Sua história é tão grande quanto a sua região. Uma escola com ensino tão importante foi chegando com grande fascinação. Ao longo do tempo passou de normal, tornando-se um instituto de educação, conhecido pela população local, uma das melhores da região.
Para a alegria da população, a educação foi melhorando. O Gastão passou a ser reconhecido, mais alunos foram chegando. E as normalistas tricolores da Conselheiro Franco assim desfilavam, arrebatando corações plenos de amores, no desejo de serem pedras sob os pés que as musas pisavam. O esplendor das formaturas no Paço Municipal, ao som das Filarmônicas 25 de março, Euterpe Ferenc, mobilizavam a cidade numa chiqueza triunfal. Na JJ Seabra, revelavam-se normalistas com juras lindas e inocentes. Tempos bons em que tudo era professora, com destaque e melhores assentos aonde chegava. Ainda se deslumbrava como profissional promissora. Na sociedade era o padre, o médico, o delegado e a professora quem se destacava. A história do Gastão é marcante na cidade, desde 1927, ano de inauguração, voltado para o ensino e aprendizagem. Com o nome de escola normal, predominava o feminino. Com grande valor educacional, foi-se chegando o público masculino. Em registro de trajetória, com formação de professores, teve grande marco na história, com profissionais encantadores. Na década de 1990, com a mudança educacional, em meio a tantas discussões, a implantação do curso de formação geral, garantindo ao novo público acesso às inclusões. Após anos de aprendizagem, com muita garra e dedicação, os alunos com sua bagagem, cada qual seguiu sua profissão. De escola normal rural, na Câmara dos Vereadores consagrou. Instituto de Educação, Gastão Guimarães, a maioria dos votos aprovou. Eis a história de um templo do saber. Na sua comemoração, 90 anos do Gastão. No plano inicial, escola de ler e escrever. Um ponto de transição entre a costa e o sertão. Nos dias atuais de hoje, não é diferente. Esta grande história do Gastão. Temos a diretora Alfreda, que para a gente exerce seu posto com garra e dedicação. Atualmente, nesta gestão, temos uma equipe de excelência que nos alicerça para a promoção, vitórias, carreiras e competência. Muito obrigada. Anunciamos a execução do hino do Instituto de Educação Gastão Guimarães pela senhora Denise Ferreira Santos, aluna de música da UFES e membro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Boa noite a todos. No planalto de luz coroado, onde vive esse povo feliz, a Santana sempre abençoado, tem a sua diretriz. Essa escola panorama, com nossos pais, nossas mães, será sempre por todos lembrada. Instituto Gastão Guimarães é um templo que nós veneramos, nossa escola que é fonte de luz, lugar querido onde nos preparamos para a luta que a vida conduz. Essa escola panorama, com nossos pais, nossas mães, será sempre por todos lembrada. Instituto Gastão Guimarães, da cidade do campo
chegamos à procura do sol do saber. Nesta casa afinal encontramos a cultura que faz renascer essa escola por nós adorada, por nossos pais, nossas mães, será sempre por todos lembrada. O Instituto Gastão Guimarães, de mãos dadas em santa aliança, construímos um nobre perfil da infância, clarão, esperança do futuro do nosso Brasil. Essa escola por namorada, por nossos pais, nossas mães, será sempre por todos lembrada. O Instituto Gastão Guimarães. Obrigada. Anunciamos neste momento a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda
vida cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene. A direção do Instituto de Educação Gastão Guimarães convida a todos para um coquetel no Casarão Froz da Mota. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta sessão.